tarde, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. E eu vim falar de destino. Olha, esse é um tema muito legal. Gente, nós temos um caminho que nós escolhemos traçar aqui nessa vida. Esse caminho é algo que você tem que fazer. Você veio com essa incumbência. Só que nós temos livre-arbítrio, certo? Você pode esquecer dessa incumbência e você pode também, em algum momento da sua vida, desistir desse caminho. Ok. Mas tem algumas coisas que estão predestinadas, que a gente chama, né, de um caminho mais firme, que você vai acabar passando. E essas coisas, elas funcionam de uma forma muito, muito específica. Então, eu quero que você entenda o seguinte: o que é seu, ninguém tira, em primeiro lugar. O que é para ser, vai ser. Agora, a gente precisa entender esse caminho, né? Nós precisamos entender como olhar para a nossa vida, como olhar para um problema, como olhar para um desafio, como fazer com as coisas que nos acontecem. E nessas horas, você pode e deve fechar os olhos e pensar no seu anjo da guarda e nos seus mentores espirituais. Você tem mentores espirituais. E se você realmente se concentrar, você começa a receber sinais da espiritualidade, sinais que vão indicando para você, né, que é um indicativo de que o caminho está certo, de que aquilo ali faz um sentido. Principalmente quando a gente tem um problema e a gente pergunta, né, como resolver, a espiritualidade ela vai entrar para facilitar a nossa vida. Por exemplo, o nosso anjo da guarda, o papel dele é simplesmente facilitar a nossa vida, mas ele só vai te ajudar se você pedir. Se você não pedir, ele fica ali do seu ladinho. Você pode estar se lascando e ele está ali do seu ladinho. Você tem um anjo da guarda que é só seu. Agora, os mentores, eu já brinco que eu falo, né, que eles são mais intrometidos, eles te intuem, eles ficam ali tentando fazer você, de alguma forma, entender o que você não está entendendo. Eles mostram para você, sabe aquela vozinha dentro da gente? Aquela vozinha dentro da gente é sempre o nosso mentor ou mentora. E eles falam através da nossa intuição. Eu faço um treinamento, gente, que é tão interessante, as pessoas falam assim, nossa, finalmente eu estou entendendo como é que funciona, por que que tal coisa acontece na minha vida. Por quê? Quando você se abre, e esse é um convite para você se abrir, quando você se abre, você começa a entender os sinais, eles mandam os sinais, você começa a perceber que as coisas não são por acaso, elas têm ligações, né? Não é por acaso que certas coisas aconteçam. E eu vou contar uma coisa que está acontecendo com uma moça lá do treinamento, que ela tá com uma questão com a filha dela tá doente, e ela estava se questionando muito, né, por que a filha dela tá doente. E quando ela começou a fazer o treinamento, né, depois mais ou menos, nas primeiras são 21 dias de treinamento, né, é um treinamento online. Então, nos primeiros 5 dias, a pessoa faz um treinamento extrasensorial, depois no quinto dia, o mentor ou mentora se apresenta, a pessoa vai tendo ali uma amizade, né, aprendendo como o mentor faz no dia a dia, que tipo de sinal ele envia, aí depende da mediunidade, né, do campo mediúnico da pessoa e tudo mais. Quando chega no 10º dia, o mentor começa a mostrar a vida passada. E aí, o que ele fez? Ele começou a mostrar, olha que interessante, gente, para essa moça, que a doença da filha dela era, na verdade, uma dádiva, porque faria ela olhar para coisas que ela não estava olhando e que numa vida passada ela meteu os pés pelas mãos e ela escolheu ter esse desafio junto com a filha dela, né? Não era só para ela. Na verdade, essa doença é para a família toda. E aí o mentor mostrou para ela duas vidas passadas específicas, mostrando o que ela deixou de fazer, né? O que ela deixou de completar, digamos assim, numa vida passada, nessas 2 vidas passadas, mas numa mais específica, que fez com que ela metesse muito feio os pés pelas mãos. E nessa vida, essa filha dela doente veio como alguém que ia trazer essa lembrança para ela, né? Porque ela tá tendo que ter paciência, ela tá entendendo que ela não controla nada, ela tá entendendo que as pessoas envolvidas também olham para a situação, cada um a seu modo. Então, ela tá, na verdade, tendo que entender como lidar com as diferenças, né? Porque até então ela tinha
um lado muito forte, ela mandava em todo mundo, essa mulher tem muito dinheiro, então ela tinha questões muito fortes. Então é assim que funciona, a espiritualidade ela te mostra. Então, se você tem um problema, fecha os olhos, pensa no seu anjo da guarda e pede para ele te mostrar. O anjo, gente, é diferente do mentor, né? Como eu disse para vocês, a diferença básica é que o anjo nunca foi humano, o mentor ele já foi humano, ele já conviveu com você numa vida passada ou em várias, né? Então ele escolhe nessa vida, fica na sua retaguarda, te ajudando, enquanto você vai cumprir ali a sua missão principal, né? E olha, quando eu falo missão principal, eu não estou falando de missão espiritual, porque as pessoas, quando se fala de missão, todo mundo acha que missão é espiritual, e não é, né? Aliás, isso é uma coisa também que acontece muito lá nos nossos retiros com a ayahuasca terapêutica. De repente, a pessoa entende que a grande lição que ela tem que aprender na vida está na frente dela e a pessoa achava que era uma coisa externa, né? Achava que era uma coisa longe daquilo. Então, o que acontece? Quando você começa a entender onde está o buraco, né? Por que os desafios existem e você aceita eles, você se desapega da ideia de que você quer que seja diferente, você se desapega da ideia de querer que o outro faça do jeito dele. Quando você começa a entender que cada pessoa tem uma altura, né, emocional de desenvolvimento, que aquela pessoa que não faz o que você acha que ela deveria fazer, ainda não consegue fazer, porque ainda não entende. Então, você começa a ter empatia, ter a verdadeira flexibilidade, né? E é um processo muito lindo. Então, como eu vinha falando, fecha os olhos, pensa no seu anjo da guarda e pergunta. E o anjo, como eu disse, é diferente do mentor. Então, o anjo, quando você pergunta algo, e você deve perguntar algo do tipo assim, o que eu devo entender sobre tal situação? O anjo vai mandar mensagem através de sinais enviados, que podem ser mensagens através de música, mensagens escritas. De repente, você olha para um lugar assim e vê escrito alguma coisa, através da boca de outras pessoas, através de números em sequência, aí são mais tipo de códigos, né? E aí você tem que aprender a interpretar os códigos. Isso eu ensino lá também no treinamento para quem quiser aprender, que chama Sobre as Asas dos Anjos. Se você quiser mais informações, procura lá no meu Instagram, Jornadas da Alma. Então, os mentores mandam assim, eles mandam a informação de como você precisa olhar para aquela situação. Os mentores, eles explicam e fazem você entender com mais detalhes, né? E aí mostram as vidas passadas, mostram as conexões, mostram o porquê das coisas. Então, é assim que funciona. Então, se você quiser fazer esse treinamento, eu faço esse treinamento há 19 anos. Meu nome é Cristina Long e faço com muito carinho esse treinamento. Na época que eu comecei, não existia o WhatsApp, não existia YouTube. A gente fazia só via e-mail, era trocas de e-mail. Na época, eu morava nos Estados Unidos. E, né, eu comecei antes, depois fui para os Estados Unidos, que foi bem intenso essa parte do treinamento lá, depois eu voltei. E então, aqui agora, né, hoje nós estamos fazendo esse treinamento via você participando de um grupo lá no WhatsApp com a minha monitoria todos os dias, né? A gente vai conversando ali, você vai fazendo os exercícios no seu tempo, na sua casa, e eu vou trabalhando a sua energia. No começo, a pessoa me manda uma foto para eu trabalhando a energia da pessoa. Aí, por mais ou menos 21 dias. Por que eu tô falando mais ou menos? Porque a maioria das pessoas leva mais de 21 dias, né? Cada um faz no seu tempo, às vezes a pessoa leva uns dias para processar o que ela tá sentindo, o que ela tá entendendo. Aí vem muitas vezes final de semana, que a pessoa pula os exercícios e tudo bem, tá? Então, gente, anotem aí. Eu vou dar o meu WhatsApp e o nosso WhatsApp para você falar com o meu assistente Michel. Pergunta para ele lá como que você faz para participar do treinamento. O treinamento você pode começar a qualquer dia, você pode começar inclusive hoje mesmo. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Nesse mesmo telefone, você pode perguntar do retiro com a ayahuasca terapêutica. Lembrando que o nosso próximo retiro vai ser dia 7 de novembro. Ou as consultas, né? Outros tipos de consultas que tem lá. Gente, me sigam aí no Instagram. O meu Instagram é Jornadas da Alma. Tudo junto, Jornadas da Alma. Então, eu comecei falando aqui hoje na rádio sobre o nosso caminho, né? Você está aqui por um propósito muito específico. Você tem um propósito principal e vários outros que fazem parte da sua caminhada, né? Esse propósito principal
é algo que você veio trazendo, né, como o seu desafio principal. E quem disse para você que o desafio é fácil? Esse é o X da questão. Então, um bom olhar para a sua vida faz você entender onde é que você está escapando, onde é que você está se esquivando, onde você está apegado, onde você não está entendendo. Então, quando a gente tem essa ajuda espiritual para olhar, a gente começa a entender, né? Com mais facilidade, a gente consegue ir muito mais longe. Então, para pensar, né? O que na sua vida anda se repetindo, né? O que na sua vida anda enguiçado? O que na sua vida você não está conseguindo porque você acha que é muito difícil? Provavelmente o seu desafio maior está por aí. Claro, né? Tem casos, né? Salvo exceções, tem casos que o desafio, esse tipo de desafio existe porque a pessoa não quer olhar mesmo, é teimosa. Mas a gente precisa entender que o que faz a gente entender uma situação é o entendimento que nós damos para a situação. O significado que nós damos para as coisas que vêm nos acontecendo dentro de um contexto, dentro da situação. Então, por exemplo, se uma pessoa ela dá um significado negativo, ela se faz de vítima, ela fica presa, aquilo vira uma âncora na vida dela. Agora, se a pessoa entende aquela lição, e o entender, gente, é compreender que cada um dá aquilo que tem, é compreender que as coisas têm ligações, é compreender que por mais difícil que foi aquela situação, ou que tem sido, existe um aprendizado por trás. E quando a gente entende esse aprendizado, a gente aceita, na verdade, né? A gente está abençoando a experiência. E quando você abençoa, você se liberta e você ganha força, né? E essa força, ela te impulsiona. Quando você se recusa a olhar para uma situação, você se recusa a entender que existe sim uma lição ali, existe ali um aprendizado, por mais doloroso que seja. Quando você olha para a situação e você acredita e fica pensando que aquilo é uma sacanagem do destino, que aquilo é muito ruim, que você é vítima, que você não tem sorte, que as coisas acontecem só com você, ou seja, a vítima, né? Quando você está vitimando, né, a situação em você mesmo, o que acontece? Você está amaldiçoando a experiência. E não é possível crescermos quando a gente amaldiçoa essa experiência. O que é amaldiçoar a experiência? É olhar para a experiência e não aceitar ela, né? Não entender o que está acontecendo ali. Não querer entender, não dar o braço a torcer. Porque nós criamos, né, aquilo que nós temos como cenário na nossa vida. Por quê? Porque a gente bota força, bota energia, bota um olhar sobre algumas coisas. E a gente vai criando, né, essa nossa realidade. Então, a gente também tem que entender onde na nossa realidade eu estou pecando, onde falta eu entender coisas que eu não entendi. Outra coisa, você precisa entender que cenário você foi criado, que referências você tem para resolver as coisas da forma adequada, porque muitas vezes você está preso às referências que você teve, ou seja, está andando em círculos, está escorregando e não entende que, na verdade, você não aprendeu ainda. Vibe Mundial 95,7